O Coritiba está se preparando para o jogo de domingo contra o Corinthians e hoje era o prazo aí para decisão do Slimani. TT Mota, e as notícias do Coxa, hein? Boa tarde. Uma ótima tarde para você, Linhares. Grande abraço a todos sintonizados no nosso Bate-Pronto Curitiba. Pois é, mas ao que tudo indica, a torcida Coxa Branca não vai cestar com a definição. As conversas continuam e até tô dando uma olhada aqui no Instagram do Slimani para ver por onde que ele anda, mas não tem stories, não tem nada. Não tem pistas do paradeiro do argelino. A negociação continua, ainda não foi descartada. Mas tem uma foto dele até no alto da glória, dentro do estádio, fazendo assim. Tem, o pessoal já tá fazendo tudo, fizeram né? uma montagem, né? Pra chegada dele, né? Mas, enfim, eu até acredito, as informações que a gente tem, que essa definição da situação do Slimani não deve acontecer hoje. Lembrando que os atletas que estão sem contrato antes do dia 2 de julho podem jogar a Série A se forem registrados até o dia 15 de setembro. Então temos aí praticamente 34 dias ainda, né? Para que sejam registrados reforços que não estavam empregados, não estavam com vínculo com nenhum clube, esses atletas que estão sem contratos. E já teve, né? Está tendo essa conversa entre o Coritiba, o Slimani, o staff do jogador. Desde as últimas semanas o Coritiba já apresentou uma proposta oficial com valores de salários e também todos os valores que envolvem esta negociação. E agora o clube aguarda uma resposta do atacante. Mas, ao que tudo indica, isso não deve acontecer hoje, como a torcida Coxa Branca esperava. Falando um pouquinho agora da questão da arbitragem, ontem o CEO do Coritiba, o Carlos Amodeu, fez uma visita até a sede da CBF no Rio de Janeiro e ele conversou com o presidente da comissão de arbitragem, o Wilson Seneme, para falar um pouco das últimas partidas do Coritiba que o Coxa se sentiu prejudicado, diante do Bragantino, diante do Botafogo e também diante do Cruzeiro, que teve aquele gol do Marcelino Moreno anulado. E aí a CBF já tomou uma providência e escalou para o próximo domingo um árbitro FIFA. É o Ramon Abate Abel. Abate Abel. Ramon Abate Abel. O certo seria da FIFA Caim Abate Abel, né? Mas aí deram o Ramon Abate o Abel. Entenderam, né? Ai, Linhares, não. Que essa é boa, essa é boa. Na Bíblia é o Caim que abateu o Abel, né? Ou não foi? Foi, ou tá foi certo. ao contrário? Não, tá certo. Tá certo, foi assim foi mesmo. Caim. Então, pro próximo domingo, 4 da tarde, diante do Corinthians. Ai, Jesus. Vai ter árbitro. Eu tento, mas não consigo. Ficou até vermelho lá. Voltando. Vamos lá. Dê sequência aí, TT Mota, no noticiário, por favor. Então, pro próximo domingo, árbitro FIFA para apitar o jogo do Corinthians e Coritiba. Jogo dificílimo, daqui a pouquinho a gente vai esboçar o time, né? Claro, a gente não consegue acompanhar os treinamentos, porque os treinos são fechados para a imprensa, mas o Coritiba que treinou hoje, treina amanhã pela manhã e à tarde embarca para São Paulo. Então, até queria falar para vocês, porque foi uma coisa que a torcida Coxa Branca cobrou bastante, essa cobrança da diretoria em cima da comissão de arbitragem, né? E eu acho que realmente faltava, talvez, essa ida do CEO do Coritiba até a CBF para dizer, ó, o negócio é o seguinte, a gente tá de olho também, né? E, logicamente, né, você precisa estar em cima porque são muitas falhas, né? Não que tenha prejudicado o fato do time não conseguir deixar a zona de rebaixamento ou em algum momento pontual para conseguir uma vitória, mas eu acho que de maneira global, assim, né? No Brasil, os times muitas vezes acabam sendo prejudicados por avaliações errôneas, por falta de critério muitas vezes, né? Principalmente quando o VAR dá aquela chamada e o árbitro de campo vê outra coisa. Então eu acho que precisa ter um pouco mais de coerência nesse momento, né? Principalmente quando os árbitros não são tão experientes, enfim, e acaba de certa forma ali
prejudicando não só no resultado, mas em todo o ambiente da partida, né? Porque quando acontece uma falha assim, eu acho que o time todo, né, acaba sendo prejudicado mentalmente na continuidade da partida. Tem um negócio assim que eu acho que a gente tinha que colocar em discussão também. O Coritiba não vai ter técnico no banco de reservas domingo, né? Porque o Thiago está suspenso, o reserva dele também está suspenso, que é o Nascimento. Vai o terceiro integrante ali, né, na hierarquia. Ontem a gente viu o jogo do Flamengo. O que aconteceu? O auxiliar foi expulso, o técnico foi expulso. No momento em que o time precisava do técnico ali para organizar e não aconteceu o que aconteceu, cadê o técnico? Está lá no camarote, ele não pode se comunicar com o cara dentro do campo. Então, os técnicos, eles precisam começar a ter um pouquinho de consciência também, que eles reclamam o tempo inteiro da arbitragem. Reclama de lateral, de impedimento, de falta, de não sei o quê. E é muito comum os técnicos serem expulsos aí, né? Virou agora o cartão vermelho para o treinador também. Antigamente não existia, o técnico era expulso assim, sem cartão, né? Era só mandado embora, né? Mandava sair, tchau, não sai. Cumpria a suspensão, né? Porque no outro jogo ele estava de volta, agora mudou o regulamento. Então os treinadores, eles precisam ter, e principalmente um time como o Coritiba, que precisa ter o técnico ali à beira do gramado, né, na situação que ele está, para ele sair da situação que se encontra no campeonato. Não estou fazendo aqui, acho que o Thiago teve lá os motivos dele para reclamar, mas eu acho que os técnicos precisam dar um pé no freio aí nessa situação. Mas é que existem situações que acontecem. É claro que o jogo do Coritiba contra o Bragantino, o cara você viu o jogo do São Paulo e São Lourenço ontem, não? Vi. Você viu o que o técnico do São Lourenço fez no segundo tempo? Ele literalmente entrou em campo. Ele entrou 5, 6 metros para dentro do campo para reclamar com os caras do time dele. Então, assim, nesse caso do Coritiba, eu acho que pro outro jogo acaba se tornando mais tranquilo, entre aspas, né? Porque mesmo assim você vai ter um cara que vai comandar a equipe, que vai estar ali, que vai passar as orientações dadas pelo Thiago e pelo Nascimento. Já se discute a estratégia, se acontecer, já sabe você faz como, isso, já convive o dia a dia. Já programa substituições. Agora, pra mim, o grande problema nesse caso que você citou é como aconteceu com o Flamengo ontem, né? Que daí você dependia do preparador físico pra dar a instrução. Ou o preparador de goleiro, dependendo de quem tava no banco de reservas. Porque assim, existem vários clubes que utilizam de um mecanismo da CBF porque eles não se importam quem é o preparador de goleiros, se é realmente o preparador de goleiros que está no banco de reservas. O Coritiba passou muito tempo, por exemplo, com o Gustavo Morínigo, levando 2 auxiliares pro banco ao invés de só um e um preparador de goleiro. Porque o preparador de goleiro não tem utilidade durante o jogo. Você vai concordar comigo, né? Não. Ele entra normalmente, faz o aquecimento do goleiro, volta pro vestiário, né? Entra no intervalo, faz o aquecimento do goleiro, volta pro vestiário. Não precisa de um preparador de goleiros ali, né? O Coritiba porque se o goleiro precisar isso. entrar, ele vai aquecer em 30 segundos ali, né? Exatamente. O Coritiba então levava pro banco de reserva sempre o Morínigo, o Toro Acunha e o José Leão. E daí na súmula entrava José Leão, preparador de goleiros. Né? Então, vai da estratégia do clube também, independente. Hoje o Coritiba traz novamente o preparador de goleiros, que é o Fernando Corrêa. Então, assim, não acho que o jogo de domingo vai ser muito alterado nesse sentido, porque a estratégia vai estar montada e, se precisar, o Williams vai estar lá para modificar o time, né? E até mesmo ele pode estar em contato com o Thiago, né? Porque hoje em dia é possível ter esse contato sem que exista uma punição. Antigamente não podia, né? Alguns anos atrás, inclusive, não podia. Então o Thiago é o cara que vai estar lá assistindo e tal. Talvez ele não seja a pessoa que vai se comunicar com o banco de reservas, mas sempre tem hoje alguém se comunicando com o banco de reservas, como existe o analista de desempenho lá em cima se comunicando com o auxiliar. Então é normal, uma situação normal. A informação vai chegar para ele. A informação chega de qualquer maneira. Então acho que é mais tranquilo. Só que eu também concordo que as reclamações estão sido ostensivas ultimamente, né? Tem muita gente reclamando, só que também entra muito na conta da arbitragem. Sim. Porque a arbitragem, como a Jana disse, praticamente todo time uma rodada é prejudicado. E não é algo contra um time, contra outro time. Não, é ruindade. Pra mim, a arbitragem do Brasil. Porque parece que falta, né? Um critério. Falta. Então, esse é o ponto. E aí, uma coisa que vale pra um jogo ou pra um momento do jogo não vale pra outro. Exato. Eu acho que, na minha opinião, pelo menos, o principal problema é essa mudança de critério durante a partida. É o que a gente fala, assim, do jogo do Botafogo e Coritiba, né? É claro que
Hoje eu consigo ver falta do Diogo Oliveira no Tietê. Eu consigo tranquilamente. Só que naquele jogo, até aquele momento, no critério, tiveram várias faltas mais duras que aquela que o árbitro não marcou. Absolutamente nada. Só que daí naquele momento, porque saiu um gol, o VAR decidiu interferir e o árbitro, o que ele fez? Ele precisou alterar o seu critério. Porque daí depois, um lance em sequência, ele deu uma falta bizarra em cima do Robson, que não foi absolutamente nada também. Por quê? Porque ele precisou começar a marcar faltinha. Exato. Sendo que ele tava naquela de deixar o jogo correr. Ele foi um lance claro naquele jogo Coritiba e Botafogo, de um lance que foi apitado pelo VAR. Pelo VAR, não totalmente, pelo árbitro. Totalmente. O árbitro estava a 2 metros. Ele tinha condição de decidir, justamente Ele pelo tá critério dele, né? E pela interpretação dele. Sim. Que é para isso que ele está ali no campo. Ele tinha condição de decidir se foi ou não foi falta. Exatamente. Porque parece que o VAR ele tá tomando uma proporção maior do que deveria, né? Porque o VAR para mim é uma ferramenta, algo a mais que tá ali para auxiliar o árbitro caso ele tenha dúvida em algum lance que ele está perto, acompanhando, ele tá do lado da bola, entendeu? E aí parece que tá se sobrepondo em várias situações. Na teoria era pro árbitro de vídeo ajudar em algo que o árbitro não viu. O árbitro, por exemplo, poderia ter nesse lance do Coritiba e Botafogo, ele, ao contrário, a comunicação tinha que ser no sentido inverso. Ele pedido pro VAR o seguinte: teve um lance no meio do campo, falta. Eu não marquei, mas fiquei na dúvida se foi ou não, certo? Sim. É diferente do cara do VAR falar assim, teve uma falta lá e você não deu, né? Sim. Porque o cara interpretou que não foi falta, o árbitro estava a meio metro, 2 metros do lance, inclusive ele aparece no enquadramento da televisão no lance, o árbitro que apitou o jogo lá no Rio. Porque se for assim, o VAR vai querer parar o tempo inteiro. É por isso que existem árbitros que me agradam um pouco mais, mesmo estando embaixo, por exemplo, o Daron, que é um cara que esses tempos passou por isso, de ele não marcar uma falta naquele Corinthians do São Paulo e Palmeiras, o árbitro de vídeo falar pra ele que foi falta, e ele que tava em cima do lance foi no vídeo e bancou. Falou, não, pra mim não foi falta. No meu critério não foi falta. E eu acho que pra mim é isso, o árbitro de campo tem que ter o critério dele. Eu acho assim, que a partir do momento que ele não deu a falta, ele tem que chegar lá pro cara do vídeo e falar assim, tudo bem, você acha que foi, a minha interpretação prevalece a decisão do campo, acabou, né? E outra coisa, o VAR também tá querendo voltar muito lá atrás, né? Esse negócio de na origem da jogada, sabe? Eu acho que o VAR tem que interferir assim no último lance, lá dentro da área. Cruzou, tá impedido ou não tá? Foi mão ou não foi? Foi falta ou não foi dentro da área? A bola entrou ou não entrou? Acho que tinha que ser também tinha que ter um limite da intervenção do VAR. Porque às vezes os lances lá no meio do campo, acontece na defesa. Eu já vi gol anulado porque teve uma falta lá na área do time. Aí o lance já evoluiu, já é outra coisa. Então, sei lá, né? É a ferramenta, mas acho que fica meio conveniente às vezes voltar a marcar e às vezes não é conveniente e segue o jogo, né? 12h24, este é o Bate Pronto. Continue participando com a gente aqui no nosso chat. O Fábio Renan Verchay, o Roberto Chuca, o Vitor Garcia, o João Vitor Alves, já estão todos aqui conosco participando, mandando mensagem. O Cristiano Fernandes, o Diego Farias, o André Ramiro, o Léo Souza, o Matheus Felipe. Tem também aqui, vamos ver quem mais. O Adilson Pereira, a TT Jornalista também está aqui no nosso chat, está conversando com a galera. O Rodrigo Bueno, enfim, tá todo mundo, Robert Júnior, o Washington, o Wellington Silva, tá todo mundo ligado aqui no Bate Pronto, vem com a gente.